Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, é uma satisfação poder participar da 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica e poder compartilhar os resultados do nosso estudo. O trabalho que apresentaremos, de autoria de Anandra Cunha, Dante Henrique Moura, João Maria Souza Júnior, Viviane Souza de Oliveira Nascimento, Marta Larissa Alexandre dos Santos e Lenina Lopes Soares Silva, é intitulado Avaliação Política da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, PNEPT. Mais do que analisar aspectos técnicos ou administrativos, buscamos compreender os valores, os interesses e projetos de sociedade que se expressam nessa política. A partir das categorias de justiça social e formação unilateral, procuramos discutir se a PNEPT contribui para uma educação emancipatória, capaz de integrar trabalho, ciência, cultura e tecnologia, ou se reforça uma lógica instrumental voltada prioritariamente às demandas do mercado. A seguir, apresentaremos os fundamentos teóricos e metodológicos que orientaram a pesquisa, os principais resultados da análise e, por fim, as conclusões que apontam para os desafios e possibilidades da educação profissional e tecnológica no Brasil. A Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, PNEPT, criada pela Lei Federal nº 14.645 de 2023 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 12.603 de 2025, surge como um marco regulatório recente e ambicioso no campo da educação profissional brasileira. Ela pretende organizar e orientar a oferta de cursos técnicos e tecnológicos em todo o país, estabelecendo diretrizes para itinerários formativos, mecanismos de governança e instrumentos de avaliação. O artigo que estamos apresentando tem como objetivo realizar uma avaliação política desta política pública. Isto significa que não se trata apenas de verificar sua eficiência ou eficácia, mas de analisar os valores, interesses e projetos de sociedade que ela expressa. A avaliação política, neste sentido, busca compreender se a PNEPT contribui para uma educação emancipatória voltada à formação integral de sujeitos ou se reforça uma lógica instrumental subordinada a demandas imediatas do mercado de trabalho. A relevância desse estudo está justamente em revelar que a educação profissional e tecnológica é um campo de disputa. De um lado, há uma tradição que defende uma formação unilateral que articula trabalho, ciência, cultura e tecnologia como dimensões inseparáveis da vida humana. De outro, há forças que pressionam para que a educação se limite a preparar mão de obra rápida e flexível ajustada às exigências empresariais. Avaliar a PNEPT é, portanto, avaliar qual projeto de sociedade está sendo priorizado. A análise da PNEPT se apoia em uma base teórica que reconhece a educação como campo de disputa política e ideológica. O materialismo histórico dialético orienta esta leitura, permitindo compreender a política educacional não como neutra ou meramente técnica, mas como expressão de contradições sociais e de projetos distintos de sociedade. Nesse contexto, a categoria de justiça social é central. Ela pode ser entendida em duas grandes perspectivas. Uma é a perspectiva liberal, na qual a justiça social é concebida como correção de desigualdades pontuais por meio de políticas de redistribuição mínima e reconhecimento formal de diferenças. Nessa visão, o foco está em garantir acesso a oportunidades dentro da ordem existente, sem questionar a estrutura que gera desigualdades. É uma abordagem que tende a se limitar à inclusão funcional dos sujeitos no mercado de trabalho e na sociedade capitalista, por exemplo. Mas há uma perspectiva outra, que é a perspectiva transformadora. Aqui, a justiça social é vista como um processo que exige mudanças estruturais. Não basta redistribuir recursos ou reconhecer identidades. É necessário transformar as condições materiais e simbólicas que produzem desigualdade e exclusão. Essa perspectiva articula redistribuição, reconhecimento e representação, conforme Nancy Fraser, mas vai além. Busca superar a lógica de subordinação da educação ao mercado, defendendo uma formação integral que emancipe os sujeitos. É justamente essa perspectiva transformadora que orienta a pesquisa. E para avaliá-la, mobilizamos a categoria de formação omnilateral, presente em autores como Demerval Saviani, Gaudêncio Frigoto e Justino de Souza Júnior. A formação unilateral ela defende a integração entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia, superando a fragmentação do conhecimento à dualidade estrutural da educação brasileira. Ela se contrapõe à lógica instrumental que reduz a educação profissional à preparação de mão de obra adaptável às demandas empresariais. Metodologicamente,
O estudo adota a avaliação política de políticas públicas, conforme Wu, Marta Arretti, Marcos Figueiredo e Angélica Figueiredo. Essa abordagem reconhece que toda avaliação é atravessada por valores e escolhas, e que não existe neutralidade absoluta. O procedimento utilizado, para tanto, foi a análise documental e qualitativa centrada na legislação que institui a PNEPT e em produções acadêmicas relacionadas ao tema. Esta escolha metodológica permite compreender não apenas o texto legal, mas também os sentidos e as disputas que se expressam em torno deles. Bom, meu nome é João Souza e vou apresentar a PNEPT sob análise. A Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, instituída no Brasil pelo Decreto 12.603 de 2025, representa um marco recente nas políticas educacionais voltadas à educação profissional e tecnológica. Trata-se da primeira política estruturante que busca organizar de forma sistêmica esse campo educacional em âmbito nacional. A política regulamenta a Lei 14.645 de 2023, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e ampliar sua articulação com o ensino médio. Entre as mudanças introduzidas, destaca-se a possibilidade de reconhecimento das horas de trabalho em programas de aprendizagem profissional como parte da carga horária do ensino médio, especialmente no itinerário de formação técnica e profissional. Para compreender essa política, adotamos a perspectiva de análise de políticas educacionais proposta por Evangelista, segundo a qual os textos legais devem ser analisados a partir de suas ideias-força, buscando compreender não apenas o que a política enuncia, mas também o projeto educacional e social que ela expressa. A origem dessa legislação remonta ao projeto de lei 6.494 de 2019, de autoria do então deputado federal João Campos, do PSB, Pernambuco. Durante sua tramitação no Congresso Nacional, o projeto contou com a relatoria da deputada Tabata Amaral, do PSB São Paulo, isso na Câmara dos Deputados, e no Senado, do senador Cid Gomes, do PDT Ceará. No decorrer desse processo legislativo, foram realizadas audiências públicas destinadas a subsidiar o debate em torno da proposta. Entretanto, observa-se que a parte significativa das instituições participantes dessas discussões estava vinculada ao setor produtivo e à formação profissional, com organizações do chamado Sistema S e fundações voltadas à agenda de empregabilidade. Posteriormente, em 2024, foi instituído pelo Ministério da Educação um grupo de trabalho responsável por produzir subsídios para a formulação da política. Sua composição também evidenciou forte presença da representantes do setor produtivo e de associações vinculadas à oferta privada de educação, ao lado de participação mais limitada de representantes de trabalhadores e estudantes. Essa configuração suscita reflexões sobre as relações de poder presentes na construção das políticas educacionais. Nesse sentido, dialogamos com Nancy Fraser, para quem a justiça social requer, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento. No plano pedagógico, a PNEPT afirma princípios relevantes, como a centralidade do trabalho como princípio educativo e a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, como destacam Quenzer e Moura, o trabalho enquanto princípio educativo pode assumir diferentes significados históricos. Ele pode orientar tanto uma formação emancipatória quanto uma formação funcional às demandas do mundo do trabalho. No âmbito curricular, a política organiza a formação por meio de itinerários formativos e cursos de formação inicial e continuada em diferentes níveis. Embora essa organização seja apresentada como estratégia de ampliação de oportunidades educacionais, ela também levanta questionamentos acerca da fragmentação dos percursos formativos e da reprodução da histórica dualidade estrutural da educação brasileira. No campo da governança, a política estabelece uma estrutura tripartite, com participação de gestores públicos, instituições formadoras e representantes do setor produtivo. O decreto também institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, o SINAEP, responsável por monitorar e avaliar a implementação da política. Como observa Freitas, esse movimento se relaciona à crescente presença de atores empresariais na formulação e condução das políticas educacionais. Por fim, embora a PNEPT preveja a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o decreto não estabelece fontes adicionais de financiamento, o que coloca desafios para a efetiva implementação da política. Olá, meu nome é Marta Larissa Santos, eu sou doutoranda em Educação e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, trazendo algumas reflexões
sobre a PNEPT a partir da perspectiva da justiça social e da formação unilateral. Em uma leitura sistemática que fizemos desde a instituição da Lei nº 14.645 de 2023 até a regulamentação pelo Decreto 12.603 de 2025, ficou evidente um movimento importante de alinhamento da PNEPT às demandas do setor produtivo. E quando nós observamos os agentes envolvidos na elaboração dessa política, nós percebemos a presença significativa desses interesses vinculados à iniciativa privada. E mesmo que a composição do grupo de trabalho responsável pela formulação da PNEPT tenha sido formalmente ampliada, os objetivos e as diretrizes estabelecidas acabaram reforçando a centralidade de interesses privados, tanto na organização curricular da política, como também na sua gestão. Esse entendimento ele aparece, por exemplo, no inciso 6º do artigo 4º, que estabelece como diretriz orientar as políticas de EPT de acordo com os desafios socioeconômicos do mundo do trabalho e também das suas transformações. O texto ele também prevê a atuação conjunta entre a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e as secretarias estaduais de educação, além da integração curricular entre cursos e programas por meio dos chamados itinerários formativos. Em vários momentos, a PNEPT sugere uma oferta articulada da educação profissional ao ensino médio ou diretamente às demandas do mundo do trabalho. E aqui é importante fazermos uma distinção. A ideia de articulação ela indica uma relação entre elementos distintos. Já a proposta de ensino médio integrado, ela busca um nível mais profundo da relação entre trabalho e educação. E é essa perspectiva que se aproxima muito mais da formação unilateral, que reconhece o trabalho como um princípio educativo e a politecnia como sendo um método formativo. E segundo o referencial teórico apresentado no nosso trabalho e a nossa análise enquanto autores, quando a educação profissional é organizada por meio de itinerários formativos, ela pode operar com uma noção muito restrita do mundo do trabalho. Isso ocorre também, especialmente, quando se estimula uma qualificação fragmentada da força de trabalho, baseada em certificações intermediárias e em processos de flexibilização curricular. E esse debate ele também precisa ser compreendido no contexto das transformações recentes no mundo do trabalho. Reformas como a Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista de 2017 ampliaram formas de contratação temporária e flexibilizaram as relações trabalhistas. Nesse cenário, a formação ela tende a priorizar muito mais competências adaptativas voltadas à capacidade de mobilidade entre as ocupações, em detrimento a uma formação mais ampla, mais consistente. Diante disso, nós reafirmamos a importância de compreender a relação entre trabalho e educação a partir de uma perspectiva orientada pela justiça social. E nessa perspectiva, o trabalho ele deve ser entendido como uma dimensão constitutiva da existência humana e da produção da vida social. E, entretanto, ao analisarmos a PNEPT, acabamos observando que a formação ela tende a se afastar dessa perspectiva de unilateralidade, ao subordinar o trabalho às demandas do capital e do setor produtivo. Outro aspecto relevante é o processo de avaliação e monitoramento da política, previsto por meio da criação do SINA-EPT, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, e ainda há pouca clareza sobre como esse sistema será operacionalizado. Porém, a presença recorrente de representantes do setor produtivo sugere que seus mecanismos podem incorporar práticas associadas à lógica de mercado. E, nesse ponto, dialogamos com os estudos do professor Luiz Carlos de Freitas, que argumenta que os chamados reformadores empresariais de educação defendem uma combinação de responsabilização, meritocracia e privatização, estruturando assim modelos de gestão educacional orientados por princípios empresariais. De modo geral, a análise da PNEPT revela um duplo movimento. De um lado, há um discurso que valoriza a formação integral, a cidadania e a articulação entre educação e prática social, e de outro, nós observamos estratégias e mecanismos de governança que reforçam a centralidade das demandas econômicas na organização da política. A comparação entre os pressupostos da PNEPT e o horizonte teórico da formação unilateral, ela permitiu identificar escolhas terminológicas que expressam projetos formativos distintos. E assim a política ela incorpora elementos discursivos associados a um projeto ampliado de formação humana, mas ela articula essa perspectiva a uma racionalidade voltada à adaptação da educação às necessidades do capital. E seus objetivos declarados são marcados
exatamente por esses deslocamentos de sentido. Nesse contexto, nós reafirmamos que a formação unilateral, portanto, compreende o trabalho como uma mediação histórica da produção da existência humana, da cultura, conhecimento e também da sociabilidade, constituindo então assim elemento essencial para a promoção da justiça social. Esperamos então que os principais aspectos do nosso trabalho tenham sido esclarecidos. E então é isso, muito obrigada pela atenção. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.